Nós começamos na última quarta-feira que eu estive aqui, né? A leitura de qual o livro da Bíblia. Quem lembra? Levante a mão. Só o irmão Reinaldo, que lembra? Qual foi então, irmão Reinaldo? Você levantou a mão, não? Ah, não estava. Olha, teve aquele certo irmão que encontrou um outro e disse assim: "Ei, irmão, você perdeu o culto. Você não foi no culto, mas você perdeu a maior das bênçãos. Olha que o pastor pregou, mas pregou, que mensagem!" E o outro ficou curioso: o que foi que ele pregou? O que foi? Onde ele leu? Do que ele falou? Aí, mas você perdeu, você não adianta mais, não consegue. Mas o que foi? Lembrar não lembro não, mas só que foi bom. Né? Só que foi bom. Então, a gente tem que ter a memória. Você sempre leia a Bíblia, ouça as pregações, preste bem atenção nos ensinos. É como certa vez pregamos aqui, falamos, e foi uma mensagem que veio por inspiração. Bancos de dados. Quem tem ela, já ouviu? É igual dentro do computador, tem que ter o banco de dados ali. Dali tem de onde puxar. Na hora da dificuldade ou qualquer coisa, o Espírito Santo tem de onde puxar. Tá bom? Agora, se não tiver nada, o que vai puxar dali? Nada. Eu li, foi o livro de Gálatas, começamos a ler. Então, do verso 1 até o verso 5, Paulo deu as saudações para as igrejas da Galácia, que era uma região ali na Ásia Menor. E a igreja dos Gálatas, ela não é uma igreja bem assim famosa, comportada, centralizada como a igreja da cidade de Éfeso e nem de Colossenses, né? Mas ela é tida como uma igreja um pouco vacilante, quer dizer, muito fácil para sair fora do trilho, fora da verdade. Então nós vamos continuar com a leitura, apesar de já ter lido um tanto, mas para relembrar. Paulo diz assim, verso 6, maravilho-me, quer dizer, estou admirado, de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Quer dizer, saiu do evangelho para outra coisa, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, amaldiçoado, né? Assim como já vos dissemos, agora de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado
não é segundo os homens, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então vocês vejam que Paulo está chamando a atenção daquela igreja. Por quê? Eles eram pessoas que Paulo ganhou para Cristo, ensinou, mostrou o caminho e disse para eles: fique aqui. Mas logo chegou alguns fariseus, irmãos de judeus, né? E cristãos, e começou a ensinar, a misturar as coisas. Olha, vocês têm que circuncidar, vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que guardar as festas, luas novas, e vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. E terminou aquele evangelho que Paulo pregou, mostrando que é pela fé em Cristo que somos salvos. E Cristo cumpriu todos aqueles sacrifícios, porque os sacrifícios apontavam para Cristo. Então Jesus, com uma só obra, cumpriu tudo aquilo. E nós somos salvos ao aceitar isto, ao crer e aceitar. Mas eles vieram misturando, que vocês precisam mais disto, mais daquilo. E essas pessoas que vieram ali não eram pessoas que da lei, que guardavam estritamente a lei, que defendia sua lei, não. Mas eram pessoas que haviam aceitado a Cristo e misturou a coisa com a tradição, com as leis. Então veja vocês, daí Paulo disse: eu fico admirado que vocês passaram tão depressa a dar graça para um outro evangelho. Entende? Então você veja, Paulo estava tão convicto daquilo que ele havia ensinado, pregado. Ele disse: não aprendi de homem algum, mas diretamente de Deus. Paulo, ele disse: mesmo que nós, por cartas, ou se voltarmos, em outras palavras, algum dia de novo aí, e falar outra doutrina, outra mensagem, seja anátema. Ou mesmo se descer um anjo do céu com outra história, seja anátema. Olha a convicção. Eu creio que quando Deus chama a pessoa para conhecer a luz daquela determinada era, aquela pessoa ela tem um conhecimento progressivo. Ela fica com aquilo que o mensageiro falou, o mensageiro mostrou. Ela simplesmente não vai amanhã ou depois partir para outra, vamos dizer, outra revelação, para outra mensagem, entende? Para interpretações, para deduções. Ela permanece firme. Porque se a pessoa ela se vai para outras coisas, então demonstra que ela não tinha uma fé correta, não estava firme naquilo que antes pregava. Então eu gosto de ver aquele crente que é firme
naquilo que recebeu. Vai de um lado, vai de outro, aconteça o que acontecer, sobe as águas e desce as nuvens, mas a pessoa está aqui, ó, no assim diz o Senhor. Se mantém firme. Isto é o que Paulo estava chamando a atenção desses irmãos, por deixar do evangelho que ele ensinou, e eles estavam ali com outras interpretações. E misturar as coisas é hibridar. O que é uma semente híbrida? É uma semente que não é mais original. Hoje, no mundo das plantações, aí a engenharia botânica, né, na coisa, eles mudaram toda a genética. O soja híbrido, o milho híbrido, as frutas. Por isso que as flores, tudo nós temos que estar pulverizando, entende? Porque senão são fracas, os insetos comem. Então é uma coisa híbrida. A reunião ali em São Paulo, o título foi o tempo da colheita. Mas como pode haver colheita se não há uma plantação? Mesmo tendo a colheita, que tipo de colheita? É preciso, então, ver o tipo de semente se ela não fosse hibridada. Porque uma semente hibridada, um ensino hibridado, misturado, entende? Com os pensamentos nossas revelações, porque não vão dizer interpretação, na mensagem diz revelação, entre aspas, né? Isso vai ser um ensino errado, hibridado. E aí, claro que dali tudo que vem por ali é hibridado. E o que é hibridado não vai muito longe. Você planta uma vez, até que dá, mas a primeira vez dá bem. Dá uma quantidade, mas a outra vez já vem mais fraco. E lá pela segunda ou terceira vez, a coisa já morre, não vai para frente. Não tem vida longa, porque não é original. Não é original. E o que não é original, o tiro é curto. O tiro é curto. Pode ir alguns anos, mas a coisa vai só caindo, enfraquecendo. Igual o milho que você planta, o milho híbrido. Plantou, tira daquela planta a semente de novo. Já não vai dar o que deu. O sabugo é mais grosso, o grão é pequenino. Da próxima vez, tira de novo, da mesma espiga. Você vai ver que a coisa, mais uma, duas vezes, já não tem nada. Então, veja, o natural fala do espiritual. Agora, Paulo diz, mesmo se um anjo descer do céu e anunciar outro evangelho, desculpe eu parar nisso, aquele dia eu parei também um pouco. Não está falando de um demônio vindo de cima, não, falando de anjo mesmo. De um anjo. E a pessoa, às vezes somos tão propensos a ir com aquilo que tem boa aparência, boa lábia. Se aparecer um anjo, isso aí é. Pode observar que se tem dons, alguém tem dons, os pentecostais, eles nem querem saber da Bíblia. Eles acham que a pessoa tem acima das Escrituras, acima de Deus. Esse é o espírito pentecostal.
não se baseia pelas escrituras, se baseia pelas sensações, as emoções e os dons. É certo os dons? Sim, mas nós temos que primeiro pôr o doador na frente. O carro de boi, nunca o carro vai na frente dos bois. Pelo contrário, é atrás. Então Paulo ficou impressionado, aquela igreja, que ele tanto lutou por ela, mas logo que ele virou as costas e foi para outro lugar, chegou os mestres, chegou gente, entende? E conduzindo aqueles irmãos para fora do ensino original. Há pessoas que são tão fáceis de ser convencidas, e são levadas. Vamos ler, seguir aqui. Deixa eu ir para outra página. É o 13, né? Mas o 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo o homem, os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo foi o homem, assim como Deus deu a Moisés a lei. Moisés foi um legislador. O Novo Testamento, Deus deu a Paulo para colocar coisa em ordem. Para colocar as coisas em ordem. Vocês podem ver, a maioria das cartas do Novo Testamento foi Paulo. Eu não sei quantas cartas, 14, né? Ele escreveu, mostrando a igreja. Paulo, pode ver, ele fala sobre o cabelo, fala sobre a mulher pregadora. Paulo, ele foi o homem que Deus usou para sentar, pôr a igreja na linha. Ele era o apóstolo para os gentios, então o evangelho é este aí. Agora, seguindo do 13 em diante, Paulo vai contar um histórico dele. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como de sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, quer dizer, a religiosidade, né? Sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias, parando um pouquinho. Quando Deus o encontrou ali no caminho de Damasco, ele ia em Damasco para prender os cristãos. Então, Jesus, aquela coluna de fogo, derrubou. E foi tão forte aquela luz
que Paulo teve problema de visão o resto da vida. E Jesus disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Olha bem, ele como judeu, nunca lhe chamaria de Senhor se ele não tivesse certeza que ali era o próprio Deus. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Não foi isso? E ele foi conduzido, entrou na cidade, foi conduzido, estava cego, e ficou orando e jejuando. E Deus tinha discípulos ali, tinha um, cujo nome era Ananias, né? E mandou que fosse lá onde estava Paulo, na rua direita. Saulo, era Saulo o nome dele. Saulo vem de Saul, aquele primeiro rei de Israel. E como diz o Mombrana, não assentava bem para um apóstolo. Então, ele passou a se chamar Paulo. O Senhor Jesus que te apareceu e tal, me mandou aqui para que eu orasse por ti, que você recobrasse a visão, te batizasse. E Paulo recebeu aquilo de coração. E ele não consultou a carne e sangue, como ele diz. Quer dizer, eu não fiquei ali ajeitando os negócios, pensando se dá, não dá. Não. Ele tomou a decisão e se foi para a Arábia Saudita, o deserto. O que foi fazer ali? Ele, como um homem que tinha as Escrituras, conhecia o Velho Testamento, as suas tradições, ele foi revisar tudo à luz de Deus, com oração. Você pode observar o livro aos Hebreus, como que ele coloca uma coisa e a outra bem assentadinho. Entende? Ele tinha um conhecimento vastíssimo. Ele foi olhar cada versículo da Bíblia, cada parte, cada salmo. Ele foi orar sobre aquilo e Deus o instruiu. E ele diz que esteve ali durante 3 anos em solidão com Deus. Veja só. E ele diz que quando ele, passando 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém. Depois de 14 anos, ele voltou outra vez ali, com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, quer dizer, os anciãos, né? Para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Tito não era judeu, era um grego. Então, e isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar nossa liberdade
que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão, quer dizer, nos levar para a lei. Então vocês já percebem que dentro da igreja primitiva era uma verdadeira batalha. Era uma verdadeira batalha. Quando Pedro esteve na casa de Cornélio, por pouco ele não apanhou dos irmãos. Foi. E tiveram que reunir ali em Jerusalém a primeira assembleia. Entende? O concílio que eles tiveram foi aquele, aonde puseram as coisas nos seus devidos lugares. Mas a igreja, como eu já vos disse antes, de Jerusalém, da Judéia, o povo que era ligado à lei anteriormente, eles, vamos dizer, nem todos tinham uma fé cristalina, verdadeira, só em Cristo. Ainda guardava costumes, até mesmo sacerdotes, oferecendo sacrifícios, pertencia à fé em Cristo. Era uma confusão aquilo, e aquelas pessoas ali saíam, iam, como hoje, tem judeu pelo mundo inteiro, e achavam os grupos de irmãos gentios e já ia incomodar. Quer dizer, divisões, problemas, sempre houve. Sempre houve. Na igreja primitiva, em todos os tempos, sempre houve. Não é só hoje. Você não fica admirado de haver essa luta intestinal, essa luta, essa guerra civil. Sempre houve o filho da carne perseguindo o filho do espírito. Todo avivamento traz gêmeos. Olha bem, Eva tinha Abel e Caim. Rebeca, Esaú e Jacó. Então veja que sempre houve o filho da carne e o filho do espírito. E nunca pôde o filho da carne, o crente errado, destruir a verdadeira vinha, e nunca a verdadeira vinha pôde converter a falsa vinha. Isso aí é como diz as Escrituras, deixa crescer junto. O joio e o trigo vai ser a coisa separada só no final. Então, vocês não se admirem. Mas vamos aqui. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E, quanto àqueles que parecia ser alguma coisa, quais tenha sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que parecia ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, você pergunta, o que é isso, irmão Febrônio? O ministério de Paulo foi para os gentios, que era chamado os incircuncisos. E o ministério de Pedro, ele desenvolveu mais entre o povo judeu, que era chamado os da circuncisão. Pedro até mesmo ele foi lá para Babilônia, para aqueles lados, pregou o evangelho. De lá foi onde ele escreveu aquela segunda carta.
Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com gentios. E conhecendo Tiago, Cefas, que é Pedro, né? E João, que era considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência, com cuidado, né? E, chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Se Pedro fosse papa, hein? Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que era da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Quer dizer, o assunto é assim. Em Antioquia a igreja era gentia. E Pedro chegou ali, encontrou aqueles irmãos, tendo toda a liberdade em Cristo, e a fé, e tudo. Então, Pedro entrou no embalo daquela igreja. Por quê? As igrejas da Judéia, elas tinham uma certa diferença. Tinham algumas certas normas. E veja que Pedro comia com os irmãos e tudo mais, mas logo que começou a chegar mais irmãos lá da Judéia, Pedro já não queria sentar na mesa com nossos irmãozinhos. Já queria mostrar a diferença. E antes não. Isso quer dizer, estava dissimulando. Quer dizer, fingindo. E olha o que deu. Mas quando vi que não andava bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos, isso na cara: se tu, sendo judeus, vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza, não pecadores dentre os gentios. Olha, Pedro tinha um batismo do Espírito Santo ou não tinha? O que você acha? Tinha. Ele aguentou o puxão de orelha calado, né? Ele não disse: quem é tu, Paulo? Você chegou há pouco? Eu sou aquele que Jesus me deu as chaves. Não, ele tinha. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, vê que é repreensível, ele agradece até pela repreensão. Agradece pela repreensão. Agora, se põe as unhas igual gato, há pessoas que eles parecem ter um Espírito Santo, enquanto você passa a mão a favor do pelo, igual se passa no gato. Oh, coisinha preciosa a pessoa, né? Mas contraria uma hora. Entende? Se passa a mão contra o pelo, vê se não faz... Não é? E lá aparecem as unhas. Não suporta ser repreendidos. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei.
Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, quer dizer, se eu vou edificar a lei que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Isso aqui caberia uma longa explicação sobre a obra da lei, entende? E a graça. Agora, quando você obedece a Deus, isso não é lei. Não. Isso não é lei. Entende? Isso são obras. Graça, como diz o Brano, é o que Deus fez por você. E obras é o que você faz por Ele. Entende? Voluntariamente, de coração. Entende? Isso não é lei. Isso é você somente corresponder com Deus por aquilo que Ele tem feito por você. E por isso não é pesado os mandamentos, não mentirás, não beberás, não fumarás, quer dizer, não é pesado. Tá bem? Que Deus nos abençoe. Deus abençoe vocês da internet. E vamos nesse instante despedir de vocês que estão na internet. Vou chamar os irmãos, as irmãs, para orar a Deus. Seja você objetivo em suas orações. Amém? Que Deus os abençoe.